Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque mais uma vez nós estamos reunidos aqui e Ele está aqui. Amém? Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por essa comunhão, louva a Deus pela presença do Senhor, louva a Deus porque nós temos liberdade de adorar. Olha como isso é bom, não é? Liberdade de adorar a Deus. Como é bom pensar que você está aqui, porque você está com saúde, você pode andar, você pode cantar, você pode se expressar em amor ao Senhor, não é? Pelo bem que Ele tem feito a você. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tremendo. Eu havia falado, acho que comentei com a Patrícia, que hoje a pregação seria em Gálatas. Acho que eu falei com você sobre isso. Só que eu mudei. Eu senti de mudar. Só que eu também não sabia que nós íamos cantar músicas que falavam da graça de Deus. E eu hoje vou falar da graça de Deus. Já falei algumas vezes e hoje vou falar novamente. Eu quero falar dessa graça maravilhosa que vem através do Senhor Jesus. Graça. Graça é a manifestação de favor ou bondade, sem se relacionar a valor ou mérito da pessoa que recebe. Entendeu isso? É favor ou bondade, sem considerar se a pessoa merece ou não. Isso é graça, né? Eu faço para você, mesmo sem você merecer, não é? Eu não olho se você tem algum mérito, se você merece ou não. Eu olho para você e falo, eu vou fazer, e ponto. Eu vou fazer e ponto. Eu vou doar e ponto, né? Então, isso é graça. Graça é atributo de Deus. O Antigo Testamento fala também de graça. Graça foi manifestada no povo hebreu, quando da saída do Egito para a terra prometida. Foi manifestada a graça de Deus sobre o povo. Já no Novo Testamento, graça de Deus foi revelada através da pessoa de Jesus Cristo como beneficiário. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 40, diz assim, o menino crescia e se fortalecia, e a graça de Deus estava sobre ele. Foi a encarnação da graça. Jesus Cristo foi a encarnação da graça. Em João, capítulo 1, verso 14, fala assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, vindo do Pai cheio de graça e de verdade para a salvação. Mas também lá em Tito, capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus diz, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Caminho para qualquer pessoa ser salva é pela graça, mediante a fé. Amém? Graça é conhecida pelo Espírito Santo, que é chamado Espírito da Graça. E quando eu estudo esses textos que falam sobre a graça, eu fico pensando assim, eu falo, Deus, tira de mim todo sofisma que se levanta na minha mente. Porque, muitas vezes, a religião levanta barreiras nas nossas mentes. E a gente começa a achar que a gente é um povo, porque é um povo escolhido, que a gente é um povo especial, que é um povo diferente. Mas a graça de Deus está para todos. Porque Deus amou o mundo. Ele não escolheu assim, eu vou amar só esse, só esse. Não, Deus amou o mundo. Você entende isso, que é o amor de Deus? Ele olha para mim, que não mereço nada, e Ele me ama. Ele te ama. Entende isso? Isso é graça.
que vem da parte do Senhor. Graça é conhecida pelo Espírito Santo, que é chamado Espírito da Graça. Está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 29. Paulo deixa claro nas suas cartas que a salvação não é algo que se pode ser conquistado, mas pode ser recebido apenas como dom da graça. Em Romanos, capítulo 5, fala sobre isso. Tem que ser acompanhada de fé. E outro dia nós estávamos conversando, não me lembro com quem que foi que eu falei aqui na igreja, ou se foi aqui na igreja, e nós estávamos falando alguma coisa sobre isso, sobre a graça de Deus, que tem que ser pela fé. E eu falei assim, evangelho, me desculpe a expressão, mas é o que eu acho no momento para poder falar para vocês entenderem. Evangelho do Senhor Jesus é uma coisa meio louca, né? Porque aquele que não tem fé, ele olha, ele fala, imagina, né? Eu tinha um cunhado, uma vez passou na nossa família, e ele falava isso. Ele falava, história da carrochinha. Quer que eu acredite em Papai Noel? Ele falava isso para mim. Então, quem não tem fé, o evangelho é loucura. Né? Precisa de fé para crer. Tem um escritor chamado Philip Yancey, e ele escreveu um livro que chama Maravilhosa Graça. E nesse livro ele fala assim, graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso. Não adianta você tentar fazer as coisas para Deus para que Ele te ame mais. Ou, às vezes, que você não faz as coisas para Deus que deveria fazer e não faz. Não fique pensando que Ele vai te amar menos por isso. É como filho, não é? Filho é desse jeito. Às vezes ele não faz a coisa que a gente quer, né? Mas a gente continua amando. É assim, não é? Quantas vezes filho até magoa um pouco, assim, do jeito de falar, meio grosseiro, né? Será que é só comigo que acontece? Né? Filho, às vezes, deixa aquela dorzinha no coração, mas a gente continua amando. Você imagina o que é o amor de Deus? Você imagina isso? Glória a Deus! Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Deus te ama por quem você é. Por quem você é. Não fique pensando que Ele vai te amar menos se você não fizer. Ele te ama e ponto. Ponto. É aquilo que nós sempre falamos aqui. O amor de Deus não se explica e não se mede. Né? Ele só é experimentado. Glória a Deus por isso. Jesus trouxe o evangelho da graça ao mundo, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo rompeu barreiras. Jesus Cristo veio mostrar que pode ser diferente. Jesus Cristo veio mostrar um evangelho que é o verdadeiro evangelho. Porque quando lá na Galácia se ensinava um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. E é isso que Paulo combate, porque ele fala assim, o verdadeiro evangelho nos torna livres. Você é livre, livre em Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus por isso, somos livres por intermédio de Jesus Cristo. O evangelho é a expressão da graça de Deus. Se não houvesse pecado, a graça não teria significado. Por causa do pecado, Deus manifestou sua graça para a salvação da humanidade. Você sabe por que existe bombeiro? Porque existe incêndio. É a mesma coisa.
Deus manifestou a sua graça porque existia o pecado, porque existe o pecado. Então, Ele manifesta a sua graça. Ninguém pode, por si próprio, se regenerar. Nós somos gerados pelos nossos pais, mas somos regenerados por Deus. É só Deus que faz a obra na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Não somos nós que iniciamos esse processo de salvação. Não há quem busque a Deus, a palavra de Deus fala. Não há quem busque a Deus. Deus é que nos buscou em Cristo Jesus. Oh, maravilhoso Deus. O homem não se converte porque ele deseja. Né? Às vezes as pessoas falam, livre-arbítrio. Né? Não é assim que nós cremos. Nós cremos que a salvação é pela graça de Deus, por fé. É quando Deus nos toca. É a graça irresistível que Deus nos toca. Então, o homem não se converte porque ele deseja, porque ele quer, mas deseja se converter porque Deus já o alcançou e tocou você, tocou o ser humano com a graça, pela fé em Jesus Cristo. Fé é um dom de Deus. Não conquistamos a graça pela fé, mas recebemos a fé pela graça. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, e eu falo isso sempre. Então, você que está meio quieto aí, que está meio sem saber o que fazer, eu vou falar para você, não existe aposentado no reino de Deus. Então, dá um cutucão na pessoa que está do seu lado e fala assim, não aposenta não. Vamos, pode falar, cutuca aí e fala, não aposenta não. Não aposenta não, porque no reino de Deus não tem aposentados. Todos nós somos ativos. Deus tem ministérios para todos. Todos que por gratidão querem servir a Deus, têm ministério. Entende? Ontem, conversando com uma pessoa, ele falou assim, eu não me encontrei ainda, não sei ainda em qual ministério, né, eu quero estar. Mas eu falei, então eu vou orar a Deus, porque com certeza Deus já te deu um ministério, mas você ainda não descobriu. Né? Compensação, tem gente louca para trabalhar aqui na igreja, né? Depois do batismo, já quer entrar em 3 ministérios. Né? Então, assim, eu quero trabalhar para Deus, é o primeiro amor. Gente, todos nós deveríamos viver essa experiência do primeiro amor continuamente, porque é maravilhoso quando você vai discipular uma pessoa, e a pessoa, o olhinho brilha quando fala de Jesus, o olhinho brilha quando fala assim, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja porque hoje tem programação, eu vou para a igreja porque hoje, né, eu quero ajudar no ministério infantil, eu quero cantar lá no louvor, eu vou cuidar das crianças, eu vou lá para a cozinha, ajudar a fazer o café. Isso é primeiro amor, e a gente não pode perder. A igreja não pode perder isso, entende? Nós temos que estar prontos para Deus. Mas, eu quero dizer para você que nós já vimos Antigo Testamento e Novo Testamento que fala sobre a graça de Deus. Mas nós precisamos estar convictos dessa graça para que a gente possa vivenciá-la de maneira plena. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Mesmo que a sua Bíblia seja diferente a versão, acompanhem comigo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Só um minutinho, aqui até que todos achem, todos encontrem. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Grave essa palavra, mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram
noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, não do serviço prestado, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, já de antemão, preparou para que andássemos nela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque esse texto explica para nós exatamente o que é graça de Deus. É um texto que fala aos nossos corações de uma maneira tão leve, tão livre, tão maravilhosa, que se você entende essa palavra, você vai viver esse evangelho da liberdade, não da libertinagem, mas da liberdade que Cristo conquistou na cruz. Pela graça, Deus nos deu primeiramente vida através de Jesus. Ele nos regenerou. Através dele, nós temos um novo nascimento. João 3,3 diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, somente através de Jesus Cristo. Jesus é a própria vida. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida que vai muito além da vida eterna pós-morte. É uma vida excelente, é uma vida de qualidade, é uma vida que fala, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Nós temos que estar ligados em Jesus, estar ligados na videira, porque Ele é a vida. Em João, capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi através da graça de Deus que trouxe ao homem a salvação. Através da graça de Deus que Ele manifestou Jesus Cristo, a graça encarnada. O apóstolo Paulo diz que foi quando estávamos mortos, Ele nos vivificou. O texto fala isso, o texto que nós lemos aqui logo no começo. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Morto não tem vontade, morto não consegue fazer nada, morto não tem desejos, morto não consegue conquistar nada. E nós estávamos nesta condição
de pessoas mortas nas nossas transgressões, nos nossos pecados. A Bíblia fala que nós estávamos no lamaçal do pecado. E mesmo assim, o Senhor nos amou. O Senhor derramou da sua graça e nos deu vida. Vida. Hoje nós não somos mais pessoas mortas, mas nós temos vida, somos seres viventes para adorar ao Criador. A sentença que Deus deu a Adão, caso ele comesse do fruto proibido, era a morte. A palavra revela que o salário do pecado é a morte. E eu falei isso no domingo passado, que nós precisamos entender que quando Deus nos alcança pela sua graça, a única coisa que Ele arranca de nós é o pecado. Porque é o pecado que faz separação de nós. Romanos fala que todos pecaram e estavam destituídos da graça de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos perdoa, Ele nos dá vida, Ele nos arranca da sepultura e fala: vem para mim, porque eu tenho vida para você. Quando a graça de Deus nos alcançou, a primeira coisa que Ele operou em nós foi a ressurreição. Nós somos ressuscitados, é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos ressuscitados com Cristo. Mas pela graça também, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você imagina o que é isso? Estar assentado nas regiões celestiais, isso é fé. Isso é fé, é pensar, como eu tenho falado, que nós temos sempre que saber que nós temos um mundo físico, material que nós vivemos, mas existe o reino espiritual, onde nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Mas é um lugar onde Deus nos colocou acima disso, porque nós estamos com Cristo. Com Cristo, temos a autoridade de Cristo como igreja para reinar nesta terra. Louvado seja Deus por isso. Nós somos ressuscitados com Cristo, estamos escondidos com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Palavra de Colossenses, capítulo 3. Mas pela graça também, como filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a autoridade que Ele tem para nos escolher como filhos, para nos adotar como filhos. Em Romanos capítulo 8, a palavra do Senhor também diz: em Jesus e através da sua graça, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, agora livres de Satanás. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram. Sabe o que passou? A nossa natureza adâmica, pecaminosa. Nós somos livres agora da escravidão do pecado. Pecamos sim, mas somos livres da escravidão que vivíamos no pecado. Entende isso? Agora o Espírito Santo que habita em nós, porque somos templos do Espírito Santo, Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É Ele que te convence quando você faz alguma coisa errada, que você fala assim: ai, acho que eu pisei na bola. É o Espírito Santo falando com você. Aí você vai, se reconcilia, pede perdão. Não é assim que acontece? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora livres de Satanás e das suas amarras. João também fala desse benefício da graça de Deus, em sua primeira epístola, dizendo: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo filhos de Deus. Glória a Deus.
Somos salvos pelo amor de Deus, manifestado pela sua graça. É isso que Efésios capítulo 2 está dizendo, no verso 8 e verso 9. Um dos benefícios que a graça de Deus nos concede, é este. É o que mais revela o caráter da graça. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é tremendo isso? Não é pelo que você faz para Deus, mesmo que você faça com excelência, mas você é salvo por causa dEle. Por causa dEle. Não é por causa de você, é por causa dEle. Porque Ele te amou primeiro, e Ele derramou a sua graça sobre a sua vida. Por isso, você é salvo. Por isso que não é pelo que você tenta fazer para Deus, que muitas vezes se frustra, porque não consegue. Ele te salvou porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Paulo, escrevendo a Tito, fala que foi a manifestação dessa graça que os homens receberam a salvação. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvação é um presente de Deus. É um presente que nós não merecemos. É um presente de Deus a toda a humanidade. Pela graça de Deus, o Senhor nos capacita a fazer a sua obra. Que eu creio que é isso que Ele espera de nós, amém? Ele espera de nós, sim, que nós sejamos salvos para a glória dEle. Como eu posso viver para a glória de Deus? Eu posso viver adorando, servindo o reino, a sua casa. Eu posso amar a sua casa, amar os irmãos, amar, servir na casa do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com vocês. Nós, como igreja, precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos falar a mesma linguagem. Porque já dizia minha avó, uma andorinha só não faz verão. Elas andam em bando. E é assim que nós precisamos viver. Unidos, juntos. Onde um vai, os outros vão. Se voltam, os outros voltam. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter essa confiança, essa credibilidade uns aos outros como igreja, se queremos crescer. Nós precisamos, sim, estar unidos, em união, para gerar unidade no Espírito, porque só assim, nós como igreja cresceremos, e eu não falo só em número, não. Eu falo em crescimento espiritual, porque quanto mais nós crescermos em Deus espiritualmente, mais eu vou ser grata no meu coração para adorá-lo e para servi-lo. Nada vai me prender, porque agora eu sou livre pela graça de Deus para servi-lo. Amém, igreja? Aleluia. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos vivifica, nos torna participantes da promessa. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. E eu vou encerrar. Na Bíblia aparecem 150 vezes a palavra graça. A graça em referência a essa graça salvadora de Deus. Então, não é vão o conselho de Pedro. Na sua segunda carta, lá no capítulo 3, verso 18, quando ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você cresce na graça quando você cresce no conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu vou abrir outro parênteses.
Sabe como você cresce? Quando você se dispõe a vir aos domingos de manhã também para aprender a palavra de Deus. É uma grande oportunidade que esta igreja te dá para que você aprenda, estude a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça é o favor que você não merece. Graça é o favor que eu não mereço. Graça é o favor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou, porque nos amou de tal maneira, que a sua graça foi encarnada em Jesus Cristo. E hoje vivemos para Ele. Vivemos para Ele, só para adorá-lo e para servi-lo. Não temos outro propósito de estarmos vivos, senão para adorarmos a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós desejamos a vocês uma semana muito abençoada. Nós desejamos a vocês que os seus caminhos sejam aplanados por Deus, que as portas sejam abertas, que aquele negócio que você precisa fazer seja nesta semana, que se você precisa fazer uma venda, um cliente que precisa acertar com você, que seja nesta semana, que Deus te dê criatividade no seu trabalho, que Deus te dê força para você levantar todas as manhãs, pela graça e pela misericórdia dEle, para fazer o melhor que você pode no seu trabalho, no seu estudo, porque o Espírito Santo está com você. Amém? Lembrando que o nosso culto não se encerra aqui, que a nossa vida é uma vida cultica. Amém? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e maravilhoso, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você recebe, você crê, você diz amém. Vamos cantar esse refrão. O Rei está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Senhor está voltando. E o Senhor conhece o teu nome. E o Senhor há de te chamar. Filho meu, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor, que Ele é digno do teu louvor e da tua adoração.